Estamos chegando com mais um Cara a Cara com BG. O nosso entrevistado de hoje participou das campanhas nos últimos 26 anos na capital e nas campanhas majoritárias no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com o advogado e publicitário Alexandre Macedo. Alexandre, satisfação tê-lo aqui. Prazer grande, Bruno. O intuito do nosso programa é resgatar as histórias, passagens, personalidades que marcaram, seja um período longo ou períodos sazonais da história do Rio Grande do Norte. Você tem sido um dos principais atores dos últimos 26 anos, seja das campanhas em Natal, seja das campanhas no estado. E eu queria começar com você falando da campanha de 1992, que é uma das campanhas que marcaram mais nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Norte. Nós tivemos aí candidatos a prefeito de Natal, Aldo Tinoco e Henrique Eduardo Alves, que foram o segundo turno, e você participou ativamente da campanha, na condução da publicidade do marketing da campanha de Aldo Tinoco. E eu queria começar com você relembrando a campanha de 92, onde houve o grande racha da família Alves, Zé Agripinto sendo governador do estado, conseguiu aí rachar os irmãos Ana Catarina e Henrique, o PMDB lançou Henrique, o PFL lançou Ana Catarina, que era o candidato do governo, e Vilma, que era então prefeita, recém-separada do ex-governador e senador Lavoisier Maia, lançou Aldo Tinoco, que era um secretário dela, eu me lembro bem que no início, acho que era 2 ou 3%, eu queria começar com você. O que é que você se lembra, o que você se recorda dessa campanha? Bruno, na campanha de 92 teve uma característica assim, bem especial. Primeiro, naquela época, a maior liderança política em Natal era a prefeita Vilma de Faria, liderança em Natal, né? Ela tinha uma gestão bem avaliada e escolheu, entre os nomes que lhe apareceram, escolheu um técnico da administração dela, que era Aldo Tinoco. E antes seria Rosário Cabral, não era isso? Passava por Rosário Cabral, porque no que tempo rompeu e foi para o PMDB, a questão do né? PMDB. Mas com a questão do PMDB não tendo se encaixado para aquela eleição, ela foi com Aldo Tinoco. Mas, na verdade, Aldo Tinoco era um projeto tido como de extrema ousadia. Porque o que é que aconteceu naquela eleição? Há um artífice daquela eleição que ainda não apareceu, Dr. Tarcísio Maia. Dr. Tarcísio Maia era o mentor político dos Maia. O governador já era José Agripino, mas era Dr. Tarcísio o grande carro-chefe. Dr. Tarcísio inventou, e alguém diz que foi uma forma de dar um troco em Aloysio Alves, inventou a candidatura de Ana Catarina. Que era secretária do governo Zé Agripino. Tinha sido secretária do governo Zé Agripino e acho que tinha sido em FASP. 88 a vereadora mais votada de toda a história do estado. Pois é, de Natal. e havia uma coisa, ela é irmã gêmea de Henrique Eduardo. Então, o PMDB lançou Henrique Eduardo, os Maia lançaram Ana Catarina, irmã gêmea de Henrique contra ele, e Vilma de Faria lançou Aldo Tinoco. Foi uma campanha, nós fizemos a campanha de Aldo Tinoco, deixando que a verdadeira oposição a Henrique não precisasse ser feita por Aldo. Ela já era feita por Ana Catarina. Eu me recordo muito bem de um dos primeiros programas de Ana Catarina, foi mostrando o prédio onde ficava o apartamento de Henrique Eduardo, no Rio de Janeiro. Mostrando uma situação confortável. A propaganda da irmã. A propaganda da irmã. Então, o que aconteceu no primeiro turno foi que eles brigaram demais e Aldo correu em faixa própria. Na verdade, Vilma correu em faixa própria, né? Correu em faixa própria quando se abre as urnas, o que não se esperava. Agora, no Deu primeiro Henrique turno, Eduardo com Aldo Tinoco. No primeiro turno, a maioria de Henrique, se eu não me engano, foi 26 mil votos. Foi Não uma maioria expressiva. Sim. No segundo turno, agregou a campanha de Aldo, Carlos Alberto, deputado federal, ex-senador, e o governador José Agripino, que foi o apoiado no segundo turno. Ok. Isso aí foi decisivo. Tudo bem. No segundo turno, sempre as forças políticas se movimentam, né? Ficou o PMDB de um lado, e quem não era PMDB veio se acoplar aqui ao candidato Aldo Tinoco. Naquela época, o candidato novo, um técnico competente, um sanitarista, né, que expunha bem suas ideias. E a força política de Vilma fez ele chegar no segundo turno. No segundo turno já foi o conjunto de forças. Segundo turno bastante disputado, acirrado, inclusive pela militância nas ruas. Sim. Agressões, as passeatas grandes, comícios grandes.
E quando abrem as urnas, Altenouco vence por 961 votos, numa eleição memorável. E a própria boca de urna do Ibope, Deu Henrique. a TV Cabugi na época, entrou ao vivo dizendo que o novo prefeito de Natal seria Henrique Eduardo Alves. E aí, quando abre as urnas, Altenouco prefeito. Há um detalhe interessante. Naquele tempo a apuração era um pouco mais lenta. Pouco. Ainda era no papel, né? Foi a última do papel, não? Não sei se foi a última do papel, porque o resultado saiu à noite ainda. Então eu não me recordo mais se era papel. Lá. Mas eu me lembro bem que quando o Ibope deu, e a TV Cabugi anunciou, né, Carlos Alberto de Souza estava numa reunião, junto com a ex-governadora, e no caso a ex-prefeita Vilma, e disse, eu vou para a TV e vou fazer da TV o quartel da resistência. E ele foi para a TV, Ponta Negra, e ficou de lá dizendo que, apesar do Ibope ter dito ao vivo. Isso, ao vivo, isso não ia acontecer, Natal ia eleger Aldo e tal. E quando houve a virada, Carlos Alberto não fez todo o carnaval. E, resultado, o primeiro comício de comemoração de Altenouco foi na TV Ponta Negra. Alexandre, Aldo ganha, assume a prefeitura, com curto período há um rompimento de Aldo com Vilma. Aldo vai para o PSDB, era do PSB-PMN, por ali, rompe, vai para o PSDB e há um rompimento, um afastamento político. A ex-prefeita fica sem mandato e se lança candidato em 94. Você participou dessa eleição de 94? Eu fui convidado por ela para participar, mas só estive na campanha dela durante pouquíssimos dias. Acho que até, me lembro bem, nós chegamos a elaborar o primeiro programa de televisão. Depois nós saímos da campanha de 94, eu não participei. O desempenho dela foi muito ruim. Foi muito ruim. Ela ficou, se eu não me engano, em quarto colocado na eleição de 94, que elegeu Garibaldi Alves Filho. 96, Dona Vilma tenta ser protagonista de novo, depois de uma luta grande de rearrumação política, se elege prefeita de Natal com apoio de José Agripino. Essa você participou ativamente. Participei, coordenei o marketing. Derrota a Fátima Bezerra. Derrota a Fátima Bezerra no segundo turno. Né? Eu acho, inclusive, que das eleições de prefeito... Você se lembra dos candidatos do primeiro turno? João Faustino. Com Hermano Vice. João Faustino com Hermano Vice, Fátima Bezerra, Vilma de Faria. Não sei se tinha mais alguém. Esses eram os atores principais da campanha. E se achava no início, naquela época, que João Faustino iria para o segundo turno. A surpresa foi João Faustino não ir para o segundo turno e Vilma disputar com Fátima. Era do partido do presidente da República. O PSDB, na época, presidido por Geraldo Melo, uma estrutura imensa, com os deputados federais e deputados estaduais, e João nem para o segundo turno foi. Não foi para o segundo turno. Aí, eu acho que foi, fora a eleição de 2014, foi das eleições majoritárias que Fátima disputou, que ela teve o maior crescimento durante a campanha. Né? Ela chegou no segundo turno e chegou sempre crescendo, digamos assim, ela foi uma candidata que nos deu trabalho no segundo turno. E ainda mais, quando houve uma rearrumação das forças políticas, de novo, né? E, na verdade, havia uma empatia grande entre Vilma e Natal e resultado. Vilma ganhou a eleição. Macedo, vai a 98, Garibaldi tem Zé Agripino, derrota Zé Agripino na reeleição. Essa você não participou, pulamos para 2000. Não, 98 eu fiz apenas a campanha proporcional da deputada Márcia Maia. Pulamos para 2000. Entre 98 e 2000 há um rompimento de Vilma com José Agripino. A prefeita passa para o lado de Garibaldi, governador, e é candidata à reeleição em 2000 com apoio do PMDB. Primeiro turno, né? Primeiro turno. Foi a eleição, ganha primeiro turno. É preciso recordar alguns fatos antes da eleição de 2000. Em 98, Garibaldi foi reeleito governador. Mas em 99 enfrentou a CPI da COSERN. Então, o governo ficou um governo mais fragilizado. E, na verdade... Enfrentou também o escândalo da merenda, né? No final do primeiro governo dele. Foi do primeiro governo. Né? Ali foi a CPI da COSERN, porque a COSERN, inegavelmente, foi o grande motor para a reeleição de Garibaldi. Certo? Porque a COSERN foi vendida, eu acho que naquela época, por 700 milhões de dólares. Isso. Né? Era muito dinheiro. E, evidentemente, o governo teve uma força política muito maior, na hora em que tinha uma fonte de recursos expressiva como essa. E bancou o carro-chefe do governo dele, que foi a questão hídrica, né? As adutoras. E tanto que Garibaldi é até hoje conhecido como o governador das águas. Ele ainda hoje
Se você fizer uma pesquisa qualitativa no Estado, surgem várias oportunidades esse carimbo do governador das águas. Agora, como nós temos historicamente um problema grave de seca, que graças a Deus agora, esse ano aí está sendo bastante minorado, mas quando o Garibaldi implantou o sistema hídrico das adutoras, ficou com esse trunfo na mão e esse bem-estar que ele deu à coletividade. Agora, o fato é que quando veio 2000, quando veio 99, com essa fragilidade e essa preocupação constante do governo com a CPI, eu acho que o governo não pensou na eleição de 2000. Porque, na verdade, o PMDB tinha outro projeto, que desde que Garibaldi foi reeleito, o projeto era Henrique 2002. Então, o projeto Natal 2000 não foi uma... E aí houve um entendimento da prefeita Vilma com o governador Garibaldi. E Henrique veio ser secretário do governo. Henrique veio ser secretário. Super secretário. Naquele tempo era Segov. Criaram a Segov. Criaram a Segov, que era uma secretaria de governo. Na prática era um vice-governador com muita força, né? Vamos dizer assim. Mas essa junção de Vilma com Garibaldi resultou numa eleição mais tranquila em 2000, inegavelmente. Foi uma eleição derrotando Fátima Bezerra derrotando novamente. Fátima Bezerra, mas no primeiro turno. Né? Foi uma eleição que Natal não costuma. Menos né? São acirrada. Raras. Foi menos acirrada. Não costuma. Não é tão frequente a eleição em Natal ser resolvida no primeiro turno. São episódios raros. Você pode prestar atenção que a maioria são decididas em segundo turno. Vilma se reelege, popularidade altíssima, faz uma jogada de mestre, num momento decisivo da política do Estado, onde renuncia à prefeitura, aos 45 do segundo tempo, como a gente fala no jargão futebolístico, para ser candidato ao governo. A gente vai fazer o seguinte, quem está nos escutando, aguarda só um pouquinho, a gente vai ao intervalo e voltamos já para continuar essa conversa com o Alexandre Macedo. Nós voltamos do intervalo, continuando aqui nosso papo com Alexandre Macedo e voltando para a eleição de 2002, uma eleição decisiva na nossa história. Macedo, Vilma prefeita, popularidade alta, rompe com o PMDB, que tinha uma parceria administrativa, e resolve renunciar à prefeitura de Natal, com quase 80% de popularidade, para se lançar candidata ao governo do Estado, a eleição estadual. Ela não era tão conhecida no Estado, apesar de ter sido primeira-dama, secretária, deputada federal mais votada. E tinha um governador de férias, que era o senador Fernando Bezerra, que tinha 50% das intenções de votos em todas as pesquisas, e Henrique Eduardo Alves ainda brigando para tentar ser candidato ao governo da estrutura governamental. Qual avaliação você faz aí desse momento? A eleição de 2002 merece ser muito mais, digamos assim, analisada pela questão de quem faz história no Rio Grande do Norte. Porque, veja bem, a eleição de 2002, claro que começou com a eleição de 2000, quando Dona Vilma foi reeleita prefeita. Ali havia realmente uma parceria do PSB com o PMDB. E o projeto era Henrique Eduardo ser governador. Isso estava posto. Acontece que Henrique Eduardo não conseguia ser o candidato mais forte disso aí. Apesar de toda a articulação política desenvolvida na época pelo seu pai, Aloysio Alves, que tinha isso como um grande projeto da vida, né? Ele não viveu para ver Henrique governador. E já tinha visto fato, Henrique perder 88 para Vilma e 92 para perder. Então, era o grande projeto de Aloysio, era fazer Henrique governador. E ele tinha um sentimento, por isso que eu digo que é bom analisar por 2000, porque houve em 2000 um movimento muito importante. Quando estava se discutindo a chapa da eleição de 2000, saiu a informação de que o doutor Aloysio queria ser o vice-prefeito de Vilma. Ora, era uma forma articulada, muito bem pensada, de se amanhã acontecesse de Vilma sair da prefeitura, era Aloysio Alves que ia assumir a prefeitura. Ela tinha uma fama na época, Macedo, de não ser confiável nas alianças políticas. Eu diria que ela foi durante muito tempo um pêndulo na política. Ela também só tinha para sobreviver essa alternativa. Ela horas esteve com o grupo dos Maia, de onde ela saiu, que ela era esposa de Lavoisier Maia, ora ela estava com os Alves. Nesse pêndulo, ela conseguiu se tornar uma liderança mais forte do que ambos
essas situações na eleição de 2002. E esse balão de ensaio que você está narrando também tinha Agnello de outro lado e o deputado Valber Júnior de outro. Sim, mas antes desse aspecto aí, aconteceu um fato muito interessante. Quando Aloysio Alves pensou, ou disseram que ele pensava em ser candidato a vice-prefeito, surgiu uma articulação para Fernando Bezerra dar uma entrevista apoiando o nome de Carlos Eduardo. E Fernando Bezerra deu essa entrevista. Nesse tempo ele era um senador, nome forte do PMDB, presidente senador, da CNI. presidente da CNI. Ele deu uma entrevista dizendo Ministro. que o nome de Carlos Eduardo era o nome do PMDB, uma pessoa nova e tal. E, evidentemente, quando o Fernando Bezerra deu isso, havia um movimento também dentro do PMDB, com Agnello, com o próprio Carlos Eduardo, que sempre sonhou em ser prefeito de Natal, e isso foi reforçado e terminou o quê? Sendo o Carlos Eduardo o nome do PMDB. Mas aí houve um racha, porque o deputado Valber Júnior, que também tentava ser vice-prefeito, não concordou, e na época saiu atirando, dizendo que os Alves tinham privilegiado os Alves mais uma vez. E é engraçado, porque o próprio Carlos Eduardo, durante algum tempo, também não concordou em ser vice. Ele aceitou, no fim. Mas ele também não, porque na verdade ele queria ser candidato a prefeito. Ele já em 2000 queria ter sido o candidato do PMDB. Ele era deputado estadual na época, ele era deputado em segundo estadual. mandato. É. Então, quer dizer, ele pensava que ali era a chance dele de ser prefeito. Na verdade, havia quem pensasse que a grande chance dele ser prefeito era ali, mas como vice. O que foi decisivo para a dona Vilma renunciar à prefeitura e topar ser candidata ao governo em 2002? Dona Vilma, sem estrutura, sem tempo de televisão. Dona Vilma de Faria, que é uma pessoa que teve uma história brilhante na política do Rio Grande do Norte, teve um fato, ela foi decisiva durante muito tempo, né? Ela era a famosa águia. Ela raciocinou friamente de que, eleita em 2000, eleita em primeiro turno, com a liderança fortíssima na capital, né? Ela já tendo um pouco de conhecimento do interior, pelo fato que você mesmo colocou, ela tinha sido primeira-dama, ela foi secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, ela foi deputada federal constituinte, a mais votada, então ela tinha alguma ligação com ela. Quando ela sentiu que os candidatos que estavam postos, que era Henrique Eduardo de um lado e Fernando Bezerra do outro, apesar de Fernando Bezerra estar na pontuação, nas pesquisas, ela não sentia em ambos, digamos assim, a afinidade com o povo. Então ela disse, é agora. A hora é essa e não vou deixar passar. O que foi decisivo? Eu soube, as informações até hoje são poucas encontradas, teve uma participação intensa sua, né, da família, do vereador, então vereador presidente da Câmara, Marcelo Carrilho, porque ela renunciou, confiou em Carlos Eduardo na condução da prefeitura, que a história mostra que ele cumpriu com ela, e ela resolveu se lançar candidata ao governo do Estado. Indo para o segundo turno com o Fernando Freire e não com o Fernando Bezerra, que era o primeiro colocado em todas as pesquisas. Foi uma campanha com os bastidores muito forte. Ela chegou no dia de renunciar. Fernando Bezerra, que era apoiado pelo senador José Agripino. Sim. Ela chegou no dia de renunciar e disse a Carlos Eduardo, se eu estou pronta para renunciar à prefeitura e me lançar candidata. Mas há uma condição, sem ela não é possível. Carlos Eduardo, o que é, prefeita? Disse, é o seu rompimento com o sistema político do PMDB. Eu só posso renunciar. Isso no dia da renúncia? No dia da renúncia. Só posso renunciar, eu não sei nem se esse fato já foi publicizado alguma vez. E Carlos Eduardo disse, não, eu estou disposto, porque o projeto de Carlos Eduardo era ser chamaram prefeito. Agnello, é verdade essa história? Não chamaram Agnello. Agnello foi chamado dias depois. E nesse momento, Carlos Eduardo também não tergiversou. Ele disse, eu vou fazer uma carta ao PMDB, vou fazer uma carta natal e fez a carta e entregou a carta e Vilma renunciou à tarde. Macedo, Vilma ganha, 2002, se torna governadora do estado do Rio Grande do Norte. É preciso só a gente lembrar ao telespectador, Bruno, que aí Henrique era o candidato do PMDB, mas deixou de ser. Um escândalo nacional o tirou. Não, primeiro eu acho que ele viu que as forças não dava. Começou a ver que era Fernando Bezerra, era líder, Vilma começou a crescer, certo? E ele ficou patinando ali. Então, Henrique sai e tenta ser candidato a vice-presidente na chapa com Zé Serra. E aí vem a Isto É. Aí vem a Isto É.
Certamente. Dizendo que ele tinha dinheiro, a ex-esposa acusando de ter dinheiro no exterior. Então, na verdade, a disputa da eleição era Fernando Bezerra, Fernando Freire, que assumiu o governo quando Garibaldi saiu, e Vilma de Faria. Para a surpresa do mundo político todo, Fernando Bezerra não vai ao segundo turno. E o segundo turno é disputado entre Vilma e Fernando Freire, com Vilma já na frente de Fernando Freire. Ela ganha. Ela ganha a eleição. Ganha, assume o governo, e aí vem 2004, ela apoia Carlos Eduardo a reeleição à prefeitura. Uma eleição também disputada, nível baixíssimo de militância, e até na propaganda eleitoral. E Carlos Eduardo teve como adversário Luiz Almir, você também foi o marqueteiro de Carlos Eduardo. Fui o marqueteiro de Carlos Eduardo. Foi ao segundo turno com Luiz Almir, grandes personalidades nacionais vieram participar da campanha aqui, sim, Geraldo Alckmin, José Serra, sim, e vários personagens. E quase que Luiz Almir bota água no chumbo de Carlos Eduardo. Não, 4 ou 5 dias antes da eleição do segundo turno, eu recebi uma pesquisa e Luiz Almir estava um ponto à frente de Carlos Eduardo. Aí é aquela frase costumeira, aí pintou o horror. Pintou o horror. E eu me lembro bem que, na época, a governadora disse, Carlos Eduardo, você faça a sua parte, então, eu vou para a Zona Norte. E aí ela veio para a Zona Norte e começou a chamar liderança por liderança, vereador por vereador, e encampou a campanha dele nos últimos dias. Encampou, ela tinha sido, ela era, em 2004, ela ainda foi determinante para a eleição dele. Determinante. Carlos Eduardo não era àquela época, então ele já era prefeito por 2 anos e pouco, mas ele não era ainda uma liderança em Natal. A verdade é essa, ele chegou na prefeitura, enfrentou dificuldades, né? Macedo, a gente pula para 2006, Garibaldi na frente nas pesquisas. Muito na frente. Muito na frente, o governador de férias de novo, ela vai e vence a eleição. Algum detalhe dessa eleição? Há um detalhe importante, eu me lembro que em janeiro, a Tribuna do Norte fez uma pesquisa, não sei qual era o instituto, não sei se era o Ibope à época, mas Garibaldi tinha 23 pontos à frente da governadora Vilma. E era, como você disse, governador de férias. Então, foi uma campanha também, assim, de um desafio enorme. O desafio de 2002 era uma candidata sem nenhuma estrutura financeira, sem nenhuma estrutura política, né, ousadamente na rua, com 1 minuto de televisão, era 1 minuto e 15 de televisão que nós tínhamos. Então, a ousadia foi essa. Em 2006, a ousadia era enfrentar o mito Garibaldi, o imbatível Nunca Garibaldi. Tinha sido derrotado. Nunca tinha sido derrotado. Foi derrotado, a única vez que Garibaldi foi derrotado na vida foi nessa situação. Então, enfrentar Garibaldi, mesmo ela estando no governo, no poder, era um desafio tremendo. Quando muita gente disse a ela, você devia ser candidata a senadora, né? Você devia ser candidata a deputado federal. Em 2008, você não participou ativamente da eleição para prefeito de Natal, mas participou dos bastidores. Em certo momento, na campanha de Micarla, participou em 2012 com Carlos Eduardo, participa em 2016 com Carlos Eduardo. Algum detalhe dessas 2008, eu comecei, houve todo um projeto para se fazer uma grande campanha para a Fátima Bezerra, que é uma coisa também muito interessante da campanha de 2008. Eu participei de uma reunião na casa da governadora, onde estavam presentes o presidente do Senado, era Garibaldi Filho, o líder do PMDB na Câmara, ou alguém muito influente, que era Henrique Eduardo, a deputada Fátima Bezerra, que era a candidata do partido do presidente da República, a governadora do Estado, o prefeito de Natal, o vice-governador do Estado. Cordão, né? Era uma sala assim com peso. E eleição essa que, inclusive, o presidente Lula veio, naquela participação no comício na Zona Norte, que ficou famoso pela cachaça que ele tomou e ficou embriagado. Bom, essa turma toda que iria apoiar a Fátima, apoiou. Mas eu acho que Fátima não convenceu a cidade, ou esses apoios não foram tão decisivos quanto ela imaginou. Eu fui convidado por Micarla para dar uma consultoria à campanha dela no início, foi o que aconteceu, mas acho que faltava 20 dias, não sei se um mês para a campanha, eu fui convidado por ela para assumir a parte de televisão, e assumi a parte de televisão da campanha dela. Fiquei fazendo esse trabalho. Naquele tempo, a liderança que dava sustentação política a ela era o senador Zé Agripina, que foi importantíssimo naquela eleição. E tem um fato que eu gostaria de lembrar dessa campanha, justamente o comício de Lula. Lula veio a Natal para fazer um comício para Fátima,
E na época dizem que foi brifado por Henrique Eduardo, que teria dado para atacar José Agripino. Para atacar José Agripino e tal. Então houve um comício de Lula e toda a campanha de Fátima, todo o marketing de Fátima, voltou-se para a visita de Lula. Claro, era uma... A gente vai voltar para 2006 ainda. Tudo bem. Mas, bom, chega o dia do comício. Chega o dia do comício, há um comício enorme, né? E o presidente Lula realmente atacou o senador José Agripino, que era líder da oposição a ele no Senado. Líder forte, o líder principal. Forte, era o principal forte. Naquele tempo batia muito no governo. Então. E o que é que aconteceu? Quando acabou o comício, há uma reunião nossa e o sentido seria José Agripino responder ao presidente Lula. E numa conversa informal foi sugerido ao senador que a resposta dele deveria ser no Senado Federal. E que esse fato aqui não adiantava a gente brigar com Lula. E nós fizemos um programa de televisão, depois foi me dito isso pelo próprio deputado Henrique Eduardo. Nós fizemos um programa de televisão, no dia seguinte à visita de Lula, fomos escutar um povo que estava na mobilização de Micala, e as pessoas disseram durante 7 minutos, ininterruptamente, eu sou Lula, mas voto em Micala. Eu sou Lula, voto em Micala, eu sou Micala, gosto de Lula. Isso sem estar no script. Isso foi um programa criado de última hora. Nós fizemos esse programa. Para acabar o discurso de Lula. No dia seguinte, houve uma grande confusão, porque finalmente Lula veio para apoiar Micala, mas Micala estava dizendo que gostava de Lula. Segura aí, você que está nos escutando, 30 minutos foi pouco. Vamos fazer o seguinte, teremos mais um bloco, mais um programa com Alexandre, porque ainda voltaremos para 2006, 2010, 2014 e 2012. Até o próximo programa.